Olá! O recado de hoje é um pedido, na verdade. Não deixe que o mundo te contamine. Nós não devemos deixar que o mundo, que as situações, que os sentimentos de outras pessoas, que decisões de outras pessoas nos afetem ao ponto de nos contaminar. Quando eu falo contaminar, é porque nós temos o nosso interior, nós temos os nossos planos, nós temos tantos sentimentos bons para viver. Provavelmente você acordou hoje animado para viver o seu dia. Você tem projetos maravilhosos essa semana. Você tem sonhos para curto, médio e longo prazo. E às vezes você se dá conta de estar tenso, de estar preocupado, de estar sem energia. E essa semana nós falamos sobre isso, inclusive, no Clube 4 Riquezas, sobre a importância de termos relações saudáveis. E o que é o oposto da relação saudável? É o mais importante do que ter relações saudáveis, né? Seja com sócios, seja com colaboradores, com amigos, familiares, até dentro de casa. Mais importante do que ter essas relações saudáveis e saber como elas são construídas é também entender o que não é uma relação saudável. E por isso que eu falei, não se contamine. E existem movimentos, falas, até gestos de pessoas que podem te trazer um desânimo no seu dia, podem te deixar para baixo sem você perceber que ali é a raiz de todos os problemas, entende? Às vezes por ter contato com alguém que fez um comentário negativo, às vezes por ter um contato com alguém que está passando por um momento difícil e desabafou, às vezes por conta de uma resposta atravessada, às vezes por uma falta de atenção, de carinho, de cuidado. Todos esses sentimentos externos que não são seus e que não são bons vêm pra dentro de você. E aí quem mais vai sofrer? As pessoas próximas que você ama. Porque se você não tivesse esse conhecimento do filtro de que existem relações não saudáveis próximas de você, ao ter contato com esse tipo de pessoa que é altamente tóxica, que contamina o ambiente, contamina você, você não se dá conta que você foi contaminado. Então é aquele dia que você até acorda bem, mas de repente trocou uma mensagem ali com alguém e viu que ficou irritada, ficou incomodada e ficou até um pouco mais ríspida com alguém que você ama, com seu esposo, com seus filhos, com alguém no trabalho, até com a moça no café. É necessário que a gente analise nossas relações se elas estão 100% saudáveis. Ah, Bela, mas não tem como a gente ter relações 100% saudáveis. Então a gente tem que reduzir ao máximo essas que não são, porque um relacionamento que não é saudável, ele pode destruir o seu dia, ele pode destruir seus planos, ele pode destruir o seu emocional. Então é um preço muito alto que você paga. Não dá pra gente achar que é qualquer coisa conviver com qualquer pessoa. Não dá. Nós somos contaminados pela forma como elas pensam, pela forma como elas encaram o mundo, pelas falas, pela entonação da voz. Tudo nos contamina. Então, se a influência é tão grande das pessoas, nós temos que ter esse cuidado. Existe uma frase muito famosa do Jim Rohn, que é um palestrante que foi precursor daquela frase de que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. E você vai falar, nossa, mas essa pessoa que me faz mal, eu quase não convivo. Sim, mas se você também não intensificar o convívio com pessoas boas, concorda que essas pessoas que são tóxicas acabam tendo um peso muito grande na sua semana? Poxa, nessa semana eu não encontrei ninguém bacana, pessoas que têm os mesmos valores que eu e princípios. Poxa, mas eu ouvi a fala de uma pessoa, eu encontrei tal pessoa, eu troquei mensagem com tal pessoa que me fez tão mal. E isso pesou muito mais até do que qualquer tipo de relacionamento bom, porque se a gente também não cultiva relacionamentos bons, o peso dessas relações tóxicas é muito grande.
se você tem boas referências, concorda que fica mais fácil você perceber que alguém te faz mal? Quando você tá muito isolado ou quando você não se importa muito com esse tema de relacionamento, demora pra você entender que aquilo ali tá te fazendo mal. Dando um exemplo clássico assim, poxa, se você tem uma amiga que torce por você, que quando você encontra, né, você pode falar das coisas que você acredita, você fala de Deus, você fala de sonhos, você fala também de fragilidades suas, ela te dá um conselho, você pede um conselho, ela te ajuda, ela se coloca à disposição de estar com você em momentos difíceis. Quando você encontra uma amiga que só tá pra baixo, que todos os comentários são críticos, que tudo é negativo, que existe muita ironia, que existe muito comentário ácido sobre você, concorda que fica mais fácil você ver que isso destoa do que você quer? Que isso destoa do padrão? Mas quando você não tem um padrão de amizade saudável, você deixa passar esses relacionamentos tóxicos. E às vezes você precisa ir num workshop revolucionário para ser chacoalhado, aquele líder ali falar num palco sobre isso, e você falar, meu Deus, olha quanta gente tóxica eu tô me convivendo. Ou algo muito sério, uma pessoa que assim fez um mal enorme pra você, parou de falar com você, te ignorou, falou mal de você, e aí você fica surpreso e fala, meu Deus, olha o que aconteceu. Mas peraí, será que isso não podia ser previsto? Será que isso não podia ser evitado? Será que não parecia óbvio pra você que essa pessoa em algum momento ia te causar esse nível de desgaste? Então, relações tóxicas e relações saudáveis é um tema prioritário para quem quer ter uma qualidade de vida boa. Porque às vezes a sua vida está boa, você está estruturado na questão emocional, você está se estruturando na vida financeira, você está se estruturando em diversos caminhos, né? Rotina, disciplina. Porém, ainda circunda você pessoas que falam só coisas para baixo, pessoas que tiram o pior de você. Às vezes você não quer falar nada, você não quer falar mal de ninguém, mas essa pessoa, ela te incentiva. Porque é aquela pessoa que acaba o almoço e fala, e aí, de quem que a gente vai falar? Gente, eu já estive em mesas assim e eu ficava assustada, mas para algumas pessoas isso é normal. Completamente normal. E eu não quero estar em ambientes onde esse tipo de atitude, onde esse tipo de comportamento, de conduta é considerado normal. Até porque a Bíblia fala que Deus vai escarnecer dos escarnecedores. Se você é um escarnecedor que só fala dos outros, fique tranquilo. Porque Deus não vai ter misericórdia de você nesse ponto. Porque não é algo que Deus gosta, é algo que Ele abomina. E se você é cristã, fique atenta. Às vezes você está permitindo estar em rodas assim. Não está sendo crítico o suficiente para entender que aquela pessoa não te faz bem, que aquele comentário não te faz bem, que só a presença da pessoa é pesada, a energia suga a tua frequência. A gente fala muito de frequência. Quando você está numa frequência boa, você atrai coisas boas, você emana coisas boas pro mundo. As pessoas sentem isso de você, a energia ela é completamente sentida. Quando a gente convive com muitas pessoas, fica muito claro ambientes que a gente chega e são pesados. Pessoas que a gente fala estão pesadas. Bela, mas a gente não tem que ajudar essas pessoas? Tá, mas sem se contaminar. Se você não tá no ponto de ajudar a influenciar, eu sempre falo isso. Fuja desses ambientes, dessas pessoas. Porque ao invés de influenciar, você vai ser influenciado. Você vai ser contaminado. Nós temos que estar muito bem, muito fortes, muito estabelecidos na rocha para conseguir ajudar alguém que tá mal. Porque a chance muito grande é dessa pessoa te puxar ali para onde ela tá. Se você tiver com a guarda baixa, tiver desatento. Então hoje é um alerta, como eu falei no início, um pedido. Não permita que esses ambientes, essas pessoas tirem o seu brilho, tirem a sua fé, a sua esperança, a sua alegria. Eu espero que essa semana você fique atento aos seus relacionamentos e tome uma atitude para construir mais relações saudáveis e para se afastar e ter total controle e domínio sobre as relações tóxicas com as quais você tem convivido e que você pode ter mais controle, mais atenção e estar mais atenta para que não te contamine. Eu desejo que você faça um excelente dia.